Quem é Lloyd Augusto, reforço angolano do Vasco? Conversei com jornalistas gringos e trago aqui tudo sobre ele. Para aqueles que falam que o Vasco precisa de um pouco de loucura, Lloyd Augusto está chegando no nosso Vascão. Nesse vídeo vamos conhecer um pouco mais sobre esse atleta, trazendo aí o Bernardo, que eu coloquei no início do vídeo, e uma matéria do GE, que entrou em contato com um jornalista angolano, e aí falou das características, trajetória, e se de fato esse jogador pode ajudar o nosso Vascão. Agora, será que vai dar tempo? Ele está em campo aí contra o Flamengo. Vamos resenhar sobre isso. Nesse sentido, uma informação bem positiva em relação ao Garré e também o Nuno Moreira, Luiz Fabiano, né? Passou pelo Vasco, falou sobre esse confronto aí, essa semifinal, e parece até sessão da tarde, né? Mais uma vez, os vascaínos estão debatendo. Maracanã não tem a possibilidade do nosso Caldeirão, então Nilton Santos, Engenhão, onde você prefere? Tava assistindo a Placar TV ontem, o debate foi quente lá, né? Pedrosa gritando, e pá, não pode, Maracanã, não sei o quê. Eu quero a sua opinião, porque me parece que os jogadores do Vasco, né, a diretoria vai perguntar, e eu acho importante realmente entender, os jogadores, eles têm um papel fundamental, na verdade, então eu acho que eles têm que ser de fato aí perguntados nesse sentido, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Tem aqui também o posicionamento do Flamengo. Chega aí que a resenha tá show de bola, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos começar a nossa resenha com essa polêmica aí do primeiro jogo, né, na semifinal do Campeonato Carioca, onde o Vasco quer tirar a primeira partida do Maracanã. O que você pensa sobre isso? O Lucas Pedrosa disse o seguinte, tá na tela, ó. É só minha opinião, não se ofendam ou me ofendam. Não há argumentos que me faça defender essa possível decisão dos jogadores de atuar no Nilton Santos e não no Maracanã. Minha informação é que estava decidido que seria no Maracanã nesta manhã, mas a pauta foi levantada aos atletas e essa decisão será tomada ao ouvi-los na reapresentação desta terça-feira. O Vasco não joga no sintético, inclusive criticado abertamente por Verratti e Coutinho, um dos líderes do movimento contra o gramado. A acústica do Nilton Santos não chega perto do Maracanã. O time do Flamengo é muito mais veloz do que o do Vasco, o que é potencializado pelo gramado e seria superior em qualquer estádio. Não é o Nilton Santos que vai mudar isso. E aí, teve uma vascaína que questionou essa postagem dele. Tá na tela, ó. Como que jogar no campo que os caras jogam constantemente e o Vasco não? Não pode ser considerado um fator para derrota também. Risos, pelo amor de Deus, também, né? E aí ele responde aqui, e é o ponto que eu coloco aqui, né, com vocês sempre. E não é de hoje, tá? Eu sempre achei isso. Poxa, não entra na minha cabeça e de fato eu não sou profissional, né? E acho importante você ouvir os jogadores. Por exemplo, isso aconteceu no ano passado, né? Por isso que eu falei sessão da tarde, naquele debate na semifinal contra o Galo, Maracanã, o nosso Caldeirão. Mas isso não entra de fato na minha cabeça. Flamengo Flamengo e Fluminense, né? Faz aí 30, 35 jogos, 40, o Vasco joga 6. Poxa, mas é claro que isso faz diferença, né? Adaptação ao gramado, ao ambiente. Agora, tem pontos aqui que ele fala que realmente eu tenho que concordar. Porque eu entendo que isso faz a diferença. Eu gosto da ideia de tirar o Flamengo da zona de conforto, mas realmente, quando você leva esse jogo pro Nilton Santos, né, fica complicado por essa questão do gramado, né, até o posicionamento do Coutinho, do Verratti, essa questão da velocidade também realmente influencia. Porque o Flamengo é um time muito rápido, mas eu também entendo que essa questão de tirar o Flamengo da zona de conforto é um fator que pode, né, ajudar e também não pode, né? Mas assim, é como a gente fala, por exemplo, da questão da Copa do Brasil, ali nas primeiras rodadas, quando um time, né, inferior tecnicamente vai jogar em casa, campo ruim, clima, torcida, pressão, e acaba igualando ali o jogo, e às vezes até acontece uma zebra. Eu sei que, né, nesse cenário que a gente está falando de Vasco, veja bem, família, eu não estou falando aqui de história, eu não estou falando de grandeza, de clube, eu estou falando de momento, de campo, 11 contra 11, e o Vasco é muito inferior ao Flamengo. Então tirar o Flamengo dessa zona de conforto, poxa, seria muito importante. Mas claro, levando para o nosso campo, para o nosso Caldeirão. Claro que, né,
nessa opinião aqui do Pedrosa, ele tá pontuando que o Vasco já conseguiu, né, levar 2 jogos para São Januário contra o Flamengo e perdeu os 2. Né? E aí é aquele ponto que eu também coloco aqui com vocês. O Vasco vai começar a enfrentar o Flamengo de igual para igual quando resolver os seus problemas fora de campo. Investimento, né, ter times mais competitivos, ou conseguir montar um time minimamente que possa encarar um time superior tecnicamente, que não é só o Flamengo, né? Um Palmeiras, sei lá, um Galo, e aí você conseguir ter uma defesa forte, um time agrupado, um time que, poxa, não vai ceder tantos espaços como o Vasco cede, e contra-atacar, ter ali, claro, jogadores de qualidade, mas ter velocidade, que o Vasco não tem isso hoje. Então, assim, é um debate muito complicado, porque até falei sobre isso, que eu gosto da ideia de tirar o Flamengo da zona de conforto, mas também, né, o Engenhão, de repente, vai potencializar essa questão da velocidade do Flamengo. Então, sinceramente, família, não é uma decisão fácil. Eu vou ficar em cima do muro, porque se o Vasco, né, conseguisse levar o jogo para São Januário, a gente até comentou isso ontem, seria impossível. Mas esses argumentos aqui do Pedrosa em relação à característica do jogo é uma realidade, é uma verdade. Agora, eu entendo que fica aí, né, nas mãos, na verdade nos pés dos jogadores. Eu acho que com certeza eles têm que ter essa decisão, porque é eles que vão resolver dentro de campo e, cara, dar uma resposta por tudo que eles estão ouvindo aí, né, desde do domingo, né, que o Vasco Domingo que o Vasco conseguiu a classificação para a final. Mas tá aqui, ó, um posicionamento do Flamengo, me parece o Vene postou agora há pouco, ó. Opinião do Flamengo sobre a possibilidade do primeiro jogo da semifinal contra o Vasco ser no Newton Santos sábado. A diretoria entende que é praticamente impossível a Polícia Militar autorizar por conta do altíssimo risco, ainda mais no Carnaval. Além disso, o Fla achou incoerente do Vasco, já que o meia Felipe Coutinho se manifestou publicamente contra o uso da grama sintética no futebol brasileiro. É isso, família vascaína. Vamos aguardar como é que vai ficar essa situação aí. Eu, sinceramente, fico na dúvida, porque tirar o Flamengo da zona de conforto, do campo que eles estão jogando sempre, é interessante, mas também a grama sintética pode ser uma complicação também para o jogo do Vasco, que é um time que perde fisicamente hoje para o Flamengo. Vamos ver o que os jogadores vão decidir. Também tem essa questão aqui da FERJ, que eu acho que vai complicar, e esse jogo vai ser no Maracanã, mas eu queria saber a sua opinião. E aí, queria destacar aqui uma opinião do Luiz Fabiano, que estava ontem no resenha lá na ESPN, falando sobre esse confronto. Tá na tela, ó. Seria uma grande zebra, hoje vendo os dois times, e o que o Vasco está jogando e o Flamengo. Seria muita surpresa se o Vasco eliminasse o Flamengo em 2 partidas. O problema está aí, eliminar o Flamengo em 2 partidas. O Flamengo tem muitos bons jogadores, estão jogando muito bem, e o Vasco não está ajustado hoje. Não tem um grande futebol, mas clássico, tudo pode acontecer. E eu venho falando aqui, né, com vocês, que de fato, né, tudo pode acontecer. Mas o Vasco tem que ter uma mudança de postura, principalmente aí as últimas partidas contra o Flamengo, né, teve a goleada, o jogo do 1-1, que o Felipe Coutinho fez o gol, foi um amasso do Flamengo também. Esse jogo agora, eu acho que a partida mais equilibrada que o Vasco fez contra o Flamengo foi uma derrota, infelizmente, mas foi aquele jogo do segundo turno, né, com o Ramon Dias ainda. O Vasco perdeu por 1-0, mas teve chance de ganhar o jogo. Teve até aquele, né, o gol que o Zé Gabriel, uma bola rebatida para cá, não lembro quem bate para dentro da área, o Zé Gabriel vai escorar e chuta para fora. Né, o Vasco poderia abrir o placar ali, foi um jogo mais equilibrado. Claro, o Flamengo tem mais chances, mais oportunidades, porque tem um time melhor, mas foi um jogo mais pau a pau, podemos dizer assim. Então, eu acho que foi a última partida, eu acho que vocês vão concordar comigo. Então, tem que ter, claro, uma mudança de postura. Só que assim, cara, a minha maneira de enxergar futebol, de ver Premier League, La Liga ou qualquer outro futebol, e até mesmo aqui no futebol brasileiro, quando você vê um time que está muito bem, né, muito bem treinado, tecnicamente muito superior que o seu, e fisicamente também, cara, é difícil nesse momento você encontrar uma maneira do Vasco conseguir realmente superar o Flamengo em 2 partidas, ou uma que seja, né, empatar um jogo e ganhar o outro, porque realmente, cara, a maneira que eu vejo que esses times que tem, né, a qualidade inferior, é na vontade, é na raça, na disposição. Eu sei que muita gente coloca isso na conta da postura, do medo, mas, família, pode ser um ponto importante? Até pode, mas eu acho que é muito mais uma questão física, porque de repente isso ia mudar, a sua visão sobre isso ia mudar. Se o Vasco fosse mais físico, conseguisse competir ali por cada bola, ganhar na dividida, né, ter velocidade para contra-atacar, não deixar o Flamengo tão tranquilo no jogo, né, nesse último jogo agora, você pode reparar, o Danilo e o Léo Pereira estavam aqui, ó, na linha do meio campo, e o time lá pressionando o Flamengo. O Vasco dava um chutão, nem assim conseguia, né, ganhar na disputa, na velocidade, porque não tem jogadores para isso. O único jogador que a gente tem que puxar um contra-ataque é o PH, e nessa partida nem jogou, né, porque foi o Pumita. Então, assim, eu venho falando isso com vocês, pro Vasco ter chance
pro Vasco ter alguma chance de classificar para a final, esses caras têm que estar em campo. E repito aqui, para quem está chegando agora, eu não estou falando que o Garré é o Messi, é um gênio, que o Nuno Moreira é o Cristiano Ronaldo. Não é isso. É a falta que o Vasco tem hoje no seu elenco de jogadores que possam driblar, que possam encarar um Wesley da vida, um Pulgar da vida. 1, 2, criou um espaço, Felipe Coutinho em condição, botou o companheiro na cara do gol, ou ganhar de um jogador em velocidade, né? O Wesley vai subir, mas tem o Nuno Moreira lá nas costas dele, né? Para ganhar em velocidade, para arrancar, sabe? Eu acho que isso é importante. Agora, se você entrar em campo com essa forma de jogar que o Vasco vem jogando, que aí, por exemplo, contra o Botafogo, você tinha até uma variação tática ali, que eu nem entendi muito bem, que era o Ryan recuando, né? O Ryan, eu acho que ele buscava, né, o ponta do Botafogo, o Tietê marcava lá em cima, o Zuccarello também fechava, aí Felipe Coutinho e Verratti um pouco mais à frente. Então, quando você tem Felipe Coutinho e Verratti lá na frente, você não consegue pressionar o adversário ele fica livre para jogar, para sair bem ali, né, tocando a bola. Isso é uma dificuldade que o Vasco vai ter, mesmo jogando atrás da linha da bola, porque deixar o Flamengo, né, iniciar bem a jogada é uma preocupação, porque aí você tem a movimentação do adversário, né, e é difícil acompanhar, e você não tem os jogadores para contra-atacar. Então é fundamental esses caras aqui em campo, família vascaína. E nesse sentido, tá aí, Garré aparece no bid da CBF e já pode estrear contra o Flamengo. Agora, tem um ponto importante aqui em relação ao Garré. Pô, é difícil, né, cara? Pesquisar alguma coisa sobre o futebol russo, cara. Eu tô tentando ver aqui a última partida do Garré, até no Google mesmo. Não aparece escalação, não aparece nada. Tu vai nos sites também, não tem nada. Mas na Transmart, tá aqui a última partida do Garré. Aí vocês podem me ajudar e me corrigir se eu estiver errado. Foi no dia 7/12 de 2024. Né? Então ele tá muito tempo aí, né, sem jogar. Acho que estava em pré-temporada agora, né, no time dele, lá na Turquia, mas time russo, mas a pré-temporada era na Turquia, né? Então não sei qual é a condição física dele. E aí a gente tem aqui também uma informação em relação ao Nuno, que é a seguinte: situação de Nuno no bid da CBF também foi resolvida. Só aparecer a fotinha aí no vídeo de mais tarde, a gente traz, né? Então esse jogador já é diferente, né? Porque ele tá atuando, a última partida dele foi no dia 15 pelo Casa Pia. Então, família vascaína, na minha opinião, fundamental esses jogadores estarem em campo para o Vasco ter alguma chance, né, de conseguir aí a classificação. Cara, pode até ser um dos dois, Nuno pelo lado esquerdo, e aí se você quiser, né, manter o Ryan ou o Zuccarello, que tem mais uma condição física, é importante. É importante o Vasco, quando tiver a bola, ter jogadores de qualidade para agredir o Flamengo e sem a bola conseguir igualar na parte física. Então, na minha opinião, é isso. Quero saber de vocês. E aí a gente entra aqui na reta final do nosso vídeo para falar sobre Lloyd Augusto. E aí, né, uma notícia triste nesse sentido. Eu tava vendo e não lembro a fonte, família vascaína, mas vai ser muito difícil, né? O Vasco não vai ter tempo aí para regularizar o Lloyd Augusto, que está em Portugal, resolvendo algumas coisas de documentação, e aí chegar no Brasil, exames médicos e tudo mais, assinatura, bid. Eu acho que não vai dar tempo aí do Lloyd Augusto estar em campo contra o Flamengo. E é o que a gente fala, né? A característica dele seria muito importante, porque é justamente esse jogador de atacar espaço, do 1 contra 1, mas vamos ver se vai dar tempo ou não. E aí eu queria trazer o Bernardo, né, que faz um trabalho show de bola no Instagram, e aí fez essa análise sobre o Lloyd Augusto, e logo depois a gente traz aqui o jornalista angolano falando sobre esse atleta. Tá aí. Quem é Lloyd Augusto, reforço angolano do Vasco? Conversei com jornalistas gringos e trago aqui tudo sobre ele. Lloyd é um ponta angolano de 24 anos. Saiu cedo de Angola rumo ao Sporting, onde se formou como jogador. E lá foi crescendo, mas sem chances no profissionais, começou a rodar por times menores e em 2022 teria uma boa passagem na equipe do Mafra. Foi um dos artilheiros da equipe. Basicamente 10 participações a gol em 23 jogos. E chamou a atenção dos turcos, selando sua ida pro Alanyaspor. Ganharia rodagem na seleção angolana, participando das eliminatórias da Copa das Nações Africanas, mas teria um problema extracampo, simplesmente caindo na mão com um dos goleiros. Desde janeiro de 2024 não é convocado. Na Turquia conseguiu manter um nível positivo, e na atual temporada tem seu melhor ano, sendo líder de assistências do time, liderando também índices de criação, como passes decisivos por jogo, além de ser um dos maiores dribladores da liga inteira. E o gangster da colina fez uma forcinha e selou sua ida pro Rio de Janeiro. E antes de eu falar de características dele, minha opinião, já me segue aí, que aqui você vai saber de tudo do futebol brasileiro todos os dias, tamo junto. Lloyd é um ponta velocista, que consegue criar perigo pelo seu drible, deixando seus companheiros em boas condições. Não é muito de fazer gol, mas sim de criar perigo pros seus parceiros finalizarem. Vai ter seu maior desafio. Sua pouca experiência em alto nível, de fato, faz ser uma aposta a nível de elenco. Tem características que podem sim ajudar o Vasco. Precisava de um ponta velocista. Vai ter que ter uma boa adaptação e ter sua cabeça no lugar. Dito isso, boa sorte pro Lloyd, que tem tudo pra ser um grande personagem do Brasileirão desse ano. E aí, o que você achou dele? Comenta aí que eu quero... Tá aí. E para complementar essa análise sobre o Lloyd Augusto, novo atacante do Vascão,
O GE entrou em contato, né, com o jornalista angolano Romilson e aí falou aqui sobre esse atleta. Eu vou começar aqui essa resenha falando do lado boxeador do Lloyd Augusto, se o Carille tem que se preocupar com isso, família vascaína, porque ele brigou com um treinador da Angola, um goleiro, tá na tela para vocês, ó. Isso aconteceu durante a Copa das Nações Africanas 2023, que foi disputada em janeiro de 24. Era um treino de preparação para o segundo jogo. O que sei, em termos de detalhe, e o que apurei, junto de fontes na Federação Angolana de Futebol. As fontes afirmam que antes da agressão ao Cadu, eu acho que é o goleiro reserva, o Lloyd já teria se desentendido com o treinador numa discussão moderada, porque a Angola tinha como sistema de jogo 3-4-3 e 3-5-2. Nesse sistema, ele jogava como lateral direito ou médio direito, e ele queria jogar em posições mais avançadas. Na verdade, apesar do Lloyd ter jogado nessa posição em todos os clubes que passou, ele não gosta e queria um protagonismo ofensivo na equipe. Depois do jogo, de estreia, em que a atuação do Lloyd defensivamente não foi boa, o treinador experimentou o Ed Afonso, lateral reserva, como titular em um treino. E isso motivou a revolta ao Lloyd. Nesse mesmo dia, sem razão aparente, atacou o Cadu. E isso motivou, a sua exclusão da Copa Africana de Nações, família vascaína. Então tá aí, me parece ser um jogador vaidoso, podemos dizer assim. De repente tem um entendimento que, poxa, eu não sei aqui nessa época se ele já estava, eu acho que sim, né? Já estava na Turquia, jogando bem, performando, e aí, né, jogando de lateral, não querendo marcar, quer jogar um pouco mais à frente para ter um protagonismo na seleção, e isso não aconteceu. Cara, eu espero, porque assim, a live que ele fez mostra que o cara não é 100%, que ele é 22, né? É uma mistura aí de Riasco com o Davidson. Eu venho brincando assim, acho que foi até um amigo lá no grupo de membros que falou isso. Mistura do Riasco com o Davidson, na loucura, sendo 22. Mas não pode, né? Não pode, né? Espero que ele tenha aprendido aí a lição, não pode ter essa vaidade, claro, que você tem que ter a personalidade de jogar. Poxa, cara, se eu jogar aqui, eu sei que eu já atuei de lateral na minha carreira, mas há muito tempo eu não gosto, eu gosto de jogar um pouco mais à frente, não quero ter, né, essa questão defensiva, marcar e depois atacar, não, prefiro jogar na frente, fazer a reposição, acho que tem que ter essa personalidade, que não adianta também você colocar o cara e o cara não render, não entregar, mas não pode, né, ter esse tipo de comportamento, família vascaína, eu espero que aqui no Vasco com certeza não vai ter. E aí fala aqui do destaque dele primeiro no Mafra, né, num time da segunda divisão de Portugal, tá aí, ó. Atuando pelo Mafra, o atacante chama, de fato, a atenção. Lloyd chega ao clube português no meio de 2022, e é fundamental na recuperação da equipe, que brigava contra a zona de rebaixamento na segunda divisão nacional. Com o jogador entre os titulares, o Mafra fica quase 3 meses sem ser derrotado e terminou a competição em 6º lugar. Por lá foram 23 jogos, com 9 participações diretas em gols, 6 gols e 3 assistências. As boas atuações atraíram os olhos do mercado e Lloyd acabou negociando com o Alanyaspor da Turquia. E aí ele vive o seu melhor momento, segundo o jornalista. Tá aí, ó. No Mafra ele explode e na Turquia, experimenta o primeiro desafio profissional numa primeira divisão, em que o nível de exigência é maior. Eu acredito que na Turquia, e principalmente no final da temporada 23-24, e nessa temporada 24-25, o Lloyd viveu e vive o melhor momento da carreira. Está a jogar onde gosta, como extremo, ponta, mais perto da área e com menos responsabilidades defensivas. E está a marcar mais gols e fazer mais assistências. Joga de forma mais livre. E aí o GE também perguntou se esse jogador pode ajudar o Vascão. E tá aí, ó. É um jogador que gosta das situações de 1 para 1. O drible é o principal ponto forte dele. Sei que no Brasil há muitos jogadores habilidosos e o Lloyd vai estar no topo dessa lista. Ele é muito rápido, cruza bem com os 2 pés. Verratti poderá ser servido muitas vezes e com a meia distância que tem, poderá marcar alguns gols, apesar dele ser mais um criador que um finalizador, mas é rápido. Esses jogadores como Coutinho e Payet criarem chances para ele com passes em profundidade, ele poderá fazer gols, afirmou Romilson. Tá aí, família, então exatamente o que eu falo, né, em relação ao Coutinho, ao próprio Payet, né, que precisa desses jogadores de mais velocidade, atacar o espaço, de, né, também quando
tá ali com a bola, criar alguma coisa, driblar o adversário, criar um espaço para que o Coutinho possa bater no gol, também o Payet. E tudo que a gente ouviu aqui, né, do Bernardo e também do Romilson, a gente pode dizer que o Lloyd é uma aposta interessante, né? Eu tava vendo também lá no Sem Clubismo FC, né, os lances do Lloyd. É um cara que realmente tem isso que o Romilson falou, ele chega bem no fundo, tanto pelo lado esquerdo e pelo direito, e faz bons cruzamentos. O Verratti realmente pode se beneficiar disso aí, então ser um atleta importante para o Vasco é torcer, né? Para se adaptar. Ele não tem uma amostra tão grande assim num mercado competitivo, né? Chegou agora, tem o quê? 1 ano e meio, 2 anos numa liga de primeira divisão na Turquia, estava se destacando na liga, na Série B de Portugal, então vai chegar, entendo, numa liga muito mais forte do que a da Turquia, então tem essa questão também, né? Vamos torcer. Agora é torcer e vamos ver se dá para ele se regularizar daí para o jogo contra o Flamengo. Fui!